querido irmão Arthur. Obrigado, Dedé. Bom dia, igreja. A paz e a graça. Como sempre eu digo, mais uma vez estou aqui. Muito feliz por estar no momento que eu acho que é um dos momentos mais felizes que a igreja tem, que é o momento do encontro. Que é onde a gente passa várias horas. Não só como um culto, que passamos 1 hora e alguns minutos, mas o domingo do Senhor, do encontro, passamos vários momentos juntos. E esse momento, e esse tempo dedicado a Deus, ele tem um poder, uma força espiritual tremenda, capaz de mudar a sua vida a partir do primeiro momento que você participa. Sempre saímos daqui renovados, num encontro como esse. E a minha pregação de hoje, o tema se chama Decida Amar a Deus. Decida amar a Deus. E eu queria extraí essa pregação apenas de um versículo. E esse versículo está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. E esse versículo, ele foi base de algumas músicas evangélicas, de algumas pregações de até frases que nós falamos de um para um irmão, de um irmão para outro, quando está passando por algum problema, alguma dificuldade. Então, tem uma frase que nós falamos muito para o irmão, e é uma frase de renovação, viu, Roberto? E eu vou começar, eu acredito que vocês já conheçam tão bem essa frase que vocês vão terminar. A frase é o seguinte, Romanos 8, 28 diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Famosa, né, a frase? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, a gente tem que se atentar a um detalhe. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus? Acredito que em qualquer ambiente evangélico que nós cheguemos, fizer essa pergunta, as pessoas todas vão levantar a mão. Quem ama a Deus? Porém, tem momentos da nossa vida, alguns momentos de dificuldades, de contratempos, alguns momentos assim de extrema desilusão com alguma coisa que estamos passando, que nós, de certa forma, perdemos um pouco a nossa fé. Perdemos um pouco a nossa esperança. Fé, né? A dona Marlene estava falando sobre fé. Perdemos um pouco a nossa fé, a nossa esperança. E olhamos para a situação e falamos assim, meu Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Meu Deus, por que essa dificuldade está acontecendo na minha vida, no familiar que eu amo? Por que que isso foi logo acontecer na minha vida, logo nesse momento? E a gente começa a questionar Deus. Aí começa a dar justificativas. Pô, mas meu Deus, eu sou uma pessoa tão boa. Eu faço bem para as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu vou para a igreja. Por que que está acontecendo comigo? E isso me lembra uma história muito conhecida que nós todos aqui já sabemos, que é a história de Jó. Jó. Jó é interessante a história dele porque Jó era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia fala que Jó era o homem mais rico do Oriente. Aí você para ter uma ideia, você pega assim, tipo assim, o cara mais rico aqui da América, né, da América. É Estados Unidos, México, Brasil, Venezuela, não sei. O cara mais rico, acho que, sei lá, deve ser o Bill Gates, não sei. Steve Jobs já foi, né? Não sei, mas é algo parecido. E aí você pega assim, o cara mais rico da América, e só para ter um comparativo. Jó era o homem mais rico do Oriente. Uma referência. O cara com extrema sabedoria. As pessoas consultavam a Jó quando queriam tirar alguma dúvida sobre algo que queria fazer. O cara era referência. Onde Jó chegava, o cara era admirado. E o que acontece é que ele passa por um momento tão difícil da vida dele, que Jó, ele chega a falar assim, meu Deus, eu me arrependo do dia que eu nasci. Ele chega a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele desejou no coração que a mãe dele tivesse abortado ele, porque, poxa, para você ter ideia do grau de sofrimento que aquele cara estava passando. E ele fala assim, poxa, Senhor, melhor se eu não tivesse nascido. E para sim, pegar a situação, Jó diz assim, meu Deus, tira logo minha vida.
Ele tá assim, ele não aguenta mais a situação que ele está passando. E eu acho que tem momentos na nossa vida que a gente já deve ter passado algo parecido. É tão forte que você fica fraco emocionalmente, mentalmente e espiritualmente fraco. E aconteceu com Jó. Porém, a redenção dele foi muito grande. Mas naquele momento ele não estava entendendo. E o pior, os amigos de Jó, em vez de encorajá-lo, só traziam acusações. As pessoas, muitas vezes, ao nosso redor, quando estão passando por algum tipo de dificuldade, trazem acusações e trazem palavras vazias. Aqui é diferente. Quando você chega na igreja, as pessoas que te cercam trazem palavras de força. Os amigos de Jó traziam palavras de dúvida, de acusação. Porém, passado tudo aquilo que Jó passou por aquela provação, a Bíblia relata que Jó recebeu sua bênção dobrada. E é interessante, tipo assim, o cara já era o homem mais rico do Oriente, né? Ficou 2 vezes rico. Diz que Jó, no sofrimento dele, tinha perdido dinheiro, todas as riquezas, tinha perdido a sua família, porque todos os seus filhos tinham morrido, e ele tinha perdido até mesmo o seu bem mais precioso. Naquela época, talvez, era a saúde dele. Jó tinha feridas horríveis no corpo. E quando ele é restaurado e Deus dá tudo em dobro a ele. E é interessante que Deus dá uma saúde para Jó tremenda, que a pele dele, em vez das feridas, parecia a pele de criança. A vitalidade de Jó foi tão grande que ele viu uma nova geração de filhos nascerem. E engraçado que ele vê essa nova geração de filhos crescerem. E vê essa nova geração de filhos terem filhos. Ele viu os netos. Para você ter ideia, o cara tinha filhos, perdeu os filhos, teve outros filhos, viu esses outros filhos terem filhos dos filhos. A vitalidade que Deus deu àquele cara, a riqueza que Deus deu para aquele cara. Mas o mais interessante é a frase que ele diz. É a experiência. A frase que ele diz eu acho muito impactante. Ele fala assim, Senhor, eu acho que se perguntasse a Jó, se Jó tinha se arrependido daquele sofrimento, ele não se arrependeu. Porque ele diz assim, Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço face a face. Isso eu acho muito impactante. De todo o livro de Jó, acho que essa frase ela resume muito. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Hoje eu te conheço face a face. Face a face. A experiência espiritual que Jó teve naquele sofrimento foi muito tremenda, foi muito forte. E é algo que sempre que acontece, um momento difícil na nossa vida, um momento difícil, nós olhamos para trás tempo depois e falamos, poxa, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Tem coisas na nossa vida que, quando passar do tempo, nós olhamos para trás e falamos, poxa, me tornou mais maduro, me tornou mais forte, me tornou mais espiritual, me tornou mais intelectual, essa situação me tornou uma pessoa melhor. Entende? E é isso que aconteceu nessa situação. Porém, o que a Bíblia fala? A frase do início, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você lê o livro de Jó, em nenhum momento tem dizendo que Jó, ó Deus, eu te amo. Não encontrei. Tipo, Senhor, eu te amo. Não. Mas como é que nós sabíamos que Jó amava a Deus? Se em nenhum momento ele fala, Senhor, eu te amo. Tem uma música de um cantor de MPB da nova geração. Ei, Dedé, eu vou passar uns 5 minutinhos a mais. Viu? Tem uma música de um cantor de MPB que eu acho é da nova geração, ele tem uns 30 anos. Thiago York. E tem uma frase de uma música dele, que o nome da música é Bilhetes. E ele tem uma frase que ele fala assim, ó. Nenhuma dor é pouca, com os erros aprendi. Na vida sempre louca, amar é decidir. Quando eu vi essa música, poxa, amar é decidir. Eu fiquei meditando nessa. Amar é decidir. Sabe por que nós sabíamos que Jó amava a Deus? Pelas suas atitudes. Porque ele decidiu amar a Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, irrepreensível, temente a Deus e que evitava o mal. Sabia que estava chegando. Só mais 5 minutos. Que eu estou quase acabando.
Então, nós sabemos que uma pessoa ama a Deus se eu chegar assim, Dona Marlene, eu te amo. Muito vago, né? Como é que a Dona Marlene sabe que eu vou amar ela? Pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, não pelo que eu falo, mas o que eu faço por ela. Então, se eu estou presente num momento de dificuldade, se eu estou ali sempre tratando ela bem, se eu sou uma pessoa prestativa, amigável, consegue entender? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, mais uma vez eu pergunto, eu amo a Deus? Eu amo a Deus? Porque quando se amar é uma decisão e eu decido amar a Deus, muitas vezes eu vou ter que fazer coisas que o meu corpo não quer. Imagine aí só um pai e uma mãe ter que acordar 3 horas da manhã para ver o que é que está acontecendo com o filho porque o filho está chorando. O corpo dele quer dormir, mas a atitude dele é de amor. Porque o amor está muito mais do que na palavra, ele está na atitude, na decisão que você tem de fazer por aquela pessoa. Da mesma forma que eu digo, Dona Marlene, eu lhe amo, mas é o que eu faço por ela que vai mostrar o meu amor, para Deus é da mesma maneira. É o que eu faço para ele, não é o que eu digo. Estar aqui num momento como esse é uma decisão. Tem muitas opções, vamos dizer assim, humanamente muito mais prazerosas. Poderia estar numa praia, poderia estar no churrasco, poderia estar na minha casa, assistindo televisão, descansando. Mas eu decidi estar aqui, você decidiu estar aqui. Isso é uma decisão de amor a Deus, de atitude para com Deus. Muitos momentos você está em casa, quando você se volta para Deus, poxa, meu Deus, eu vou fazer minhas orações diárias, eu vou ser mais presente na igreja, eu vou ser uma pessoa mais caridosa, eu vou ser uma pessoa melhor, eu estou me esforçando para te agradar, por amor a ti. Porque o amor não é essa palavra romantizada que temos. O amor é mais do que um sentimento, o amor é uma atitude, é uma decisão. É como o Tiago York fala, amar é decidir, eu decido lhe amar. Não é fácil. Não é fácil você manter um relacionamento de amizade, você manter um relacionamento conjugal. Não é fácil porque você vai tomar decisões que o seu corpo não quer fazer. Mas você vai falar, poxa, eu considero essa pessoa. Eu amo essa pessoa. Então, para finalizar, acho que já passou meus 5 minutos. Para finalizar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos, meus irmãos, amar de verdade a Deus. Não só da boca para fora, mas com atitudes. Que nós possamos. Não é fácil, não. Não é fácil você, muitas vezes, abrir mão de muitas coisas que, humanamente falando, é prazerosas. Mas buscai, pois, como diz em Mateus, buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro a Deus. Primeiro, não é fácil. Oxe, eu sei, eu sou igual a vocês. Muitas vezes nós tomamos decisões de priorizar outras coisas. E Deus fica em segundo, terceiro, quarto plano. Mas se nós decidimos buscar, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto você já sabe. As demais coisas serão acrescentadas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Espero que tenha fixado bem a mensagem. Muito obrigado, Dedé, pela paciência. O meu tempo voltar.